Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre análise exploratória de dados. Na aula passada, nós aprendemos algumas medidas de posição e na aula de hoje vamos aprender as medidas de dispersão. E qual é o objetivo de estudar esse tipo de medida? Nesse gráfico abaixo, nós temos 3 distribuições e essa linha pontilhada representa uma medida de posição, que é a média. E veja que elas são iguais. Ou seja, se nos basearmos somente em medidas de posição, é possível que consideremos distribuições completamente diferentes como iguais. E é esse o objetivo da medida de dispersão: entregar mais uma informação para que consigamos entender com mais profundidade a distribuição dos nossos dados. E essas medidas de dispersão dão ideia exatamente da variabilidade. O primeiro gráfico tem uma variabilidade menor do que no segundo e menor do que do terceiro. E uma das medidas mais comuns para avaliar variabilidade é a variância amostral. E ela é representada através dessa fórmula. Veja, tem xi menos x barra. Isso é o cálculo de um desvio. É um desvio quadrático. Então, a variância é um desvio quadrático em torno da média. Vamos para um exemplo. Voltando ao exemplo sobre o número de filhos dentro de uma empresa, temos a distribuição dos filhos, a frequência e as suas proporções. Lembrando da aula passada, vimos que o x barra, que é uma medida de posição e representa a média, é igual a 1,65. Vamos calcular então a variância. A variância é dada por essa fórmula. No numerador, nós vamos calcular o desvio xi, que é cada linha da minha tabela, menos o x barra, que a gente já sabe quanto que é. E esse NI é o tamanho da minha categoria. E o N no denominador é o tamanho total. Então, o que estamos fazendo aqui é o cálculo de um desvio quadrático em torno da média, mas ponderado, esse NI sobre N é uma ponderação pelo tamanho de cada categoria. Então, seria nesse caso 4 vezes 0 menos 1,65. O 0 é a categoria da primeira linha, 1,65 é a média e o 4 é a frequência. Mais 5, que é a frequência da segunda categoria, entre parênteses 1, que é o valor da variável na segunda categoria, menos a média ao quadrado. E fazemos isso para todo mundo. Dividido por quanto? O N é a frequência total, é 20. E se reescrevermos essa fórmula de outra maneira, dividindo o 20 para cada uma dessas parcelas que estão somando, chegamos nessa representação. Então, o que eu fiz foi, ao invés de considerar dividido por 20 para todo mundo, eu coloquei 4 dividido por 20, 5 dividido por 20 e assim para todas as categorias. Ora, Eduardo, mas por que você fez essa transformação se o resultado é o mesmo? Porque agora a gente consegue reconhecer exatamente esse desvio em torno da média, mas é um desvio quadrático, ponderado pelo tamanho da categoria, que é esse 4 sobre 20. E, na verdade, essa ponderação é exatamente a proporção que a gente está vendo na tabela acima. Por isso que a variância pode ser também escrita em termos da proporção. A única diferença é que em cima nós estamos considerando a frequência absoluta dividido pelo total e embaixo já estamos considerando a proporção. E o resultado dá 1,52. Mas note que a unidade de medida da variância é o número de filhos ao quadrado. Ou seja, esse desvio de 1,52 é um desvio quadrático.
para que tenhamos uma informação na mesma unidade de medida da variável, nós precisamos de extrair a raiz dessa variância. Então, o que aprendemos até agora é a variância dado dessa forma, 1,52 filhos ao quadrado, porque esse desvio é quadrático. E se tomarmos a raiz quadrada da variância, calculamos, na verdade, uma outra medida de dispersão, que é o desvio padrão. É dado pela raiz da variância. E nesse caso dá 1,23 filhos. Veja que a variância está em filhos ao quadrado, desvio padrão está em filhos. Então, geralmente nós utilizamos o desvio padrão para que tenhamos uma ideia sobre a variabilidade na mesma unidade de medida da nossa variável. Vamos ver mais um exemplo agora das vendas semanais. É uma variável contínua que nós categorizamos em várias classes e na segunda coluna é a frequência de vendedores que caiu em cada classe. Vamos calcular o desvio padrão dessa amostra. Lembrando do slide passado, o desvio padrão é a raiz da variância. Primeiro precisamos então calcular a variância. Qual que seria a variância nesse caso? Aplicando a fórmula, seria a frequência da primeira categoria, que é 2, vezes 32,5, que é o ponto médio do primeiro intervalo, menos a média, que é 51,2, elevado ao quadrado. Segunda categoria, 10, que é a frequência, 37,5 é o ponto médio, menos 51,2, que é a média, elevado ao quadrado, e assim para todo mundo. Dividido por quanto? Pela frequência total, que nesse caso é 200. Então, a variância dá 43,81 vendas ao quadrado. Mas queremos o desvio padrão, simplesmente tomamos a raiz quadrada desse valor. Então, já sabemos duas medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão. Vamos aprender algumas outras, inicialmente com um exemplo. Nesse caso, temos uma tabela que separamos dois grupos, o grupo A e o grupo B. Os valores associados ao grupo A são 10, 20 e 30, e do grupo B são 10.000, 10.010 e 10.020. Nesse caso, note que na última coluna temos o desvio padrão, que é igual. Ora, Eduardo, duas distribuições completamente diferentes, o grupo A e o grupo B, entregando uma medida de dispersão igual. Ou seja, essa medida de dispersão, então, não tem nenhuma utilidade para nós. Exatamente. Por isso que muitas vezes precisamos de informações adicionais, que são essas medidas que veremos agora. Nesse caso, uma alternativa útil é o que chamamos de coeficiente de variação, que é, na verdade, uma dispersão relativa. Você calcula a dispersão, mas divide pela média. E, nesse caso, conseguimos encontrar, por exemplo, uma informação se o desvio padrão é alto ou ele é baixo. Porque, veja, temos dois grupos com o mesmo desvio padrão, mas 10 é muito ou pouco para o grupo A. Com essa medida do coeficiente de variação, conseguimos entregar essa resposta. E nesse caso, quanto mais próximo de zero o coeficiente, mais homogêneo, ou seja, com menos variabilidade, os meus dados estão. Nesse exemplo, o que temos é o CVA é 0,5, e o CVB é 0,0009. É muito pequenininho. Então, conseguimos entender se o desvio padrão de 10 é muito ou pouco, dependendo da distribuição dos dados e, mais especificamente, dependendo de onde se encontra a média. E na aula passada, nós aprendemos o conceito de mediana, que é uma medida de posição que separa 50% dos dados para a esquerda, 50% para a direita. E chamamos esse ponto, muitas vezes, de um Q minúsculo 0,5, porque é o quantil
de 50%. Ora, Eduardo, mas se eu sou capaz de entregar essa medida de posição que separa 50 para um lado, 50 para o outro, se o meu interesse não é mais 50%, e sim outro quantil, por exemplo, de 25, podemos também calcular essa medida, que é uma medida de posição, que agora entrega o ponto no qual 25% dos dados estão de um lado, 75% dos dados estão do outro. Ou então, poderia ser o quê? 0,75, que é o quantil, ou o ponto, no qual 75% dos dados estão para a esquerda, 25% dos dados estão para a direita. E, na verdade, os valores dos quantis mais importantes que comumente nós calculamos são esses. O Q1, que é o Q0,25, o Q2, que é a nossa mediana, e o Q3, que é o Q0,75. E somado com o valor mínimo, que é aquele x entre parênteses 1, e o valor máximo, que é o x entre parênteses n, temos o esquema dos 5 números, que é o mínimo, o primeiro quantil, o segundo quantil, o terceiro e o máximo. Com essas informações, temos uma compreensão um pouco mais completa da nossa distribuição. Vamos fazer um exemplo. Nós temos aqui a distribuição dos nossos dados e para cada categoria dentro desse intervalo, temos o percentual que representa essa categoria do total. Então, a primeira categoria de 4 a 8 representa 28% dos dados, de 8 a 12 representa 33% dos dados e assim por diante. Se quiséssemos encontrar a mediana, deveríamos calcular o ponto no qual separamos 50% dos dados para um lado, 50% para o outro. Mas veja, na primeira categoria, nós representamos 28% dos dados. Ainda não chegamos nos 50%. E esse valor vai chegar quando estivermos na segunda categoria. Mais precisamente, quando acumularmos 22% dos 33% disponíveis nessa segunda categoria. Então, para encontrar esse valor da mediana que eu representei por MD, a gente faz uma regra de 3. E o que seria essa regra? O Q0,5, que é a mediana, menos o limite inferior da minha categoria, que é o 8, está para 22%, assim como o comprimento total da minha categoria, que é o 12 menos 8, está para 33%. Então, é de fato uma regra de 3 que fazemos para calcular o quantil, nesse caso de 50%, que dá 10,67. Mas se o nosso interesse não fosse mais a mediana, fosse o terceiro quartil, que é o ponto no qual separamos 75% para o lado esquerdo e 25% para o lado direito. Ora, Eduardo, vamos fazer uma mesma regra de 3 agora acumulando até o 75. E esse quantil vai ser exatamente nesse ponto que estamos agora. Acumulamos a primeira categoria, a segunda e a terceira não podemos acumular tudo. Para chegar no quantil de 75%, devemos acumular somente 14% dos 22% disponíveis nessa categoria. E, de novo, vamos fazer uma regra de 3, que envolve a base e o percentual. Nesse caso, vai ser o Q0,75, que é o ponto do terceiro quartil, menos o limite inferior, que nesse caso é 12. Essa diferença está para 14%, que é o valor que eu gostaria de acumular dentro dessa categoria, assim como o comprimento total, 16 menos 12, está para 22%. E isso dá 14,55. Então, eu consigo calcular qualquer quantil que eu tenha interesse. Em geral, calculamos o quantil de 25, de 50 e o de 75. E o processo é sempre dessa forma quando temos valores agrupados em intervalos.
E o esquema dos 5 números que eu comentei anteriormente, que é o mínimo, os 3 quantis e o máximo, eles são utilizados para construir um dos gráficos mais comuns da estatística, que é o box plot. Então, essas caixinhas, elas são construídas baseadas nesses 5 números. Veja, nesse caso temos um limite inferior lá embaixo, representado por LI. Temos o Q1, temos o Q2, temos o Q3 e temos o LS, que é o limite superior. Então, a construção do box plot se baseia nesses números. Mas o que seria esse DQ, que está do lado direito do box plot? O DQ é a distância entre quartis, que é o Q3 menos o Q1. Então, a altura dessa caixinha aqui é exatamente a diferença entre o terceiro quartil, que está em cima, e o primeiro quartil, que está embaixo. E esse limite superior é calculado baseado no ponto Q3 mais 1,5 vezes essa diferença. E o limite inferior menos 1,5 vezes essa diferença. O cálculo de como encontra estes pontos não nos é interessante agora. O importante é entender o que esse gráfico está nos entregando. Então, quanto mais disperso são os dados, mais comprida vai ser a caixa. Quanto menos disperso, ou seja, mais homogêneo, menor será a caixa. Então, o que temos dentro dessa parte aqui da caixinha é 25% dos dados, que é a diferença entre o Q2 e o Q1. E olha que interessante, aqui também temos 25% dos dados. Por mais que essa caixinha de cima seja maior do que a de baixo, as duas têm a mesma quantidade de dados. O que diferencia essa de baixo para a de cima é a dispersão dos meus dados da mediana para frente e a dispersão dos meus dados da mediana para trás. Então, esse box plot nos entrega esse tipo de informação, que é a dispersão dos meus dados para cada parcela da minha distribuição. Vamos ver um exemplo aplicado. Os dados aqui referem-se a 36 funcionários de uma empresa e a variável são os salários desses indivíduos. Então, temos a classe de salários e a frequência para cada categoria. A partir do esquema dos 5 números, conseguimos construir este box plot da direita. E o que percebemos nesse box plot? Que os salários mais baixos têm uma menor variação, porque a parte de baixo da caixinha ela é mais reduzida. Isso porque os salários baixos têm uma variabilidade menor, diferente dos salários, por exemplo, de 10 para cima, que começa a ter uma variabilidade maior, muito embora já vimos que essas duas partes da caixa representam 25% dos dados para cada uma. E é por isso que dizemos que essa distribuição dos salários, nesse caso, ela é assimétrica. E veja que interessante depois que a gente plota a distribuição de fato dos dados. Ela é realmente assimétrica, mas já tínhamos detectado essa informação pelo box plot. Então, aqui temos 25% dos salários, mas por termos uma variabilidade menor, os salários eles são mais próximos entre si e quando aumentamos os salários, a dispersão aumenta. E utilizamos muito os box plots nas nossas análises de dados. Nesse caso, estamos comparando diferentes algoritmos de machine learning em termos da sua capacidade preditiva. Então, no eixo Y destes gráficos, é uma medida de qualidade, quanto menor, melhor. E no eixo X, estamos comparando vários algoritmos diferentes. E veja a importância do box plot. Visualmente, já no cenário 1, conseguimos detectar quem que é o melhor algoritmo, além da variabilidade de cada um desses algoritmos.
E veja que o último cenário da direita, temos um box plot rosa com uma variabilidade altíssima. Então, veja que rapidamente conseguimos extrair várias informações a respeito das distribuições com um simples gráfico. Por isso que ele é tão utilizado e ele é tão útil para a gente nas nossas análises. E olhando esses gráficos, veja que tem vários pontinhos em cada uma dessas representações. Esses pontinhos é o que chamamos de outliers, que são as observações atípicas, que elas estão muito afastadas da distribuição central dos meus dados. E para entender um pouco melhor, veja essa distribuição. Os outliers são valores que estão muito distantes para a esquerda, ou seja, muito menores do que menos 3, ou muito à direita, maiores do que 3, por exemplo. Isso porque essa diferença entre o LD e o LI representa 99,3% da distribuição. Ou seja, mais de 99% dos dados estão nesse limite. E esses valores atípicos precisamos estudá-los de forma particular. Não é simplesmente eliminarmos essas observações. Temos que entender por que elas ocorreram e se é possível modificar alguma, se for algum erro de digitação, ou se a eliminação não causará nenhum prejuízo para a nossa análise. Então, terminamos aqui mais uma aula sobre análise exploratória de dados, em que estudamos algumas medidas de dispersão, além de aprendermos outras medidas que são também úteis para a gente durante as análises.